Bom, a gente já está aí ao vivo no Instagram. Quem está entrando para ver o nosso curso de iniciação à advocacia nesse novo meio que é o Instagram. Infelizmente, por conta dessa epidemia, da pandemia do coronavírus, nós tivemos que mudar a nossa logística, todo do evento, mas para que não falte nada para você, a prática, o aperfeiçoamento jurídico, nós estamos aqui. Eu já estou com a doutora Thalita, daqui a pouquinho vai começar a prática e iniciação criminal, mas primeiramente eu quero dar um alô a todos vocês. Olha aí, ó, clica no coraçãozinho, vai clicando no coraçãozinho. Vamos já começar, só fazendo os ajustes de câmeras. Tudo certinho? Que bom, tá todo mundo entrando aí. Fico feliz de ver todos vocês. Tá tudo certo? Produção aí? Mais pra cá? Ah, tá. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram. Nós disponibilizaremos todas as palestras, as audiências simuladas, as sustentações orais simuladas no nosso canal. Então, para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no canal do YouTube, procura Comissão OAB Jovem, TV Jovem Advocacia e se inscreva. Tá todo mundo entrando aí? Clica no coraçãozinho. Temos 73 já? Que bacana. 75. Vamos lá, todo mundo ao vivo. Muito obrigada a todos. A Jovem Advocacia em Peso, acadêmicos de Direito. E eu já vou chamar a doutora Thalita para que a gente comece o nosso curso de iniciação à advocacia com muita excelência. Ela que é uma profissional exímia da área criminal, professora. Olha aí, estou gostando dos coraçõezinhos. Vamos lá? Thalita, todo seu, minha amiga. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, boa noite, tudo bom? Em primeiro lugar, agradecer o convite da minha amiga Sara, do meu amigo Nil. Dizer para vocês que é sempre uma honra poder estar contribuindo com a Jovem Advocacia, da qual eu faço parte, porque eu sou jovem advogada. E a gente sabe que o maior desafio no início da nossa carreira é saber o que fazer, como agir, como efetivamente advogar. Afinal de contas, a faculdade nos prepara para tudo, menos para advogar propriamente dizendo, né? Então, hoje, o tema que nos foi proposto foi falar um pouquinho sobre a temática da advocacia criminal. Como iniciar nessa área que muitas vezes é tão temida e é tão marginalizada da nossa advocacia, infelizmente. Preciso dizer, antes de mais nada, que eu sou apaixonada pela advocacia criminal e que o crime compensa, tá, galera? Não para os nossos assistidos nem para os nossos clientes, mas para a gente o crime compensa. Então eu pensei sobre o que falar dentro da temática da advocacia criminal, que é um assunto tão abrangente. Mas como o nosso tempo ele é limitado e ele é curto, e antes de mais nada eu quero dizer que foi muito louvável a ideia da OAB de não se manter inerte diante de todo esse caos que tem acontecido, né, hoje no mundo inteiro. Então, por uma questão mesmo de responsabilidade, afinal de contas, a nossa entidade ela não é nossa, né? A OAB ela é um patrimônio de toda a nação, ela é um patrimônio de todo cidadão, ela é um patrimônio da sociedade. E a OAB não poderia de nenhuma forma ficar negligente, né, diante dessa situação. Então eu achei muito louvável a iniciativa de não cancelar o evento, mas sim de estar com vocês aí de casa, através dessa live, dando a oportunidade de estarmos discutindo, de estarmos aprendendo, independente de toda essa circunstância. Então você que está me assistindo aí do carro, da faculdade, do cursinho, você que está me assistindo aí de casa. Então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a audiência de custódia. Eu sei que é um assunto massificado, eu sei que é um assunto que de certa forma está batido, mas ao mesmo tempo é um assunto que ainda gera mitos. Ainda é um assunto que a gente escuta as pessoas, o senso comum falando que a audiência de custódia foi criada para criminalizar o policial, que a audiência de custódia foi criada para liberar bandidos, que a audiência de custódia foi criada como mais uma forma de impunidade. Antes de mais nada, vocês não são mais senso comum, vocês são advogados. E como advogados, já se espera de vocês uma postura diferenciada.
E eu acredito que vocês já estão um passo à frente, porque vocês estão tendo a oportunidade, através da nossa seccional, da OAB Jovem, aprender algumas coisas que a gente só vê com a prática. E a primeira dessas é, qual é o papel do advogado dentro da audiência de custódia? Qual é a tese que eu tenho que alegar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para uma audiência de custódia? Ou a audiência de custódia é simplesmente eu chegar lá e improvisar? Eu vou chegar lá e eu vou esperar. Se o Ministério Público pedir para a liberdade dele, tá tudo certo. Eu vou ficar caladinho e não vou falar mais nada. Não, galera, lê do engano. É na audiência de custódia que você tem a oportunidade não apenas de soltar o teu cliente, mas é a oportunidade de você cativar esse cliente para que você seja constituído para defendê-lo durante toda a ação penal dele. Então, muitas vezes, o erro do advogado é achar que a atuação dele se limita àquele ato. Mas, na verdade, galera, a nossa relação com o nosso cliente se baseia na confiança. A audiência de custódia vai ser a tua oportunidade de fidelizar esse cliente. Fidelizar esse cliente porque ele vai ser um criminoso quanto mais? Não. Fidelizar esse cliente porque em qualquer momento da vida dele, quando ele precisar de um advogado, é de você que ele vai lembrar. Porque geralmente o advogado criminalista ele tem uma vantagem. Você atua na vida do cliente no momento mais importante para ele, no momento do desespero. No momento que ele não quer ser só mais um número, no momento em que ele não quer um advogado que está olhando para ele como se ele fosse mais um. Mas ele quer aquele advogado humano, aquele advogado que pode entender que aquele momento é um momento crucial na vida desse cliente. Mas então vamos lá, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer diante de um cliente que chega para mim e que ele foi flagranteado, ou então que ele já está com mandado de prisão expedido e cumprido em relação à prisão temporária e prisão preventiva? Primeira coisa que você precisa saber é que a audiência de custódia, ela não serve apenas para prisão em flagrante. Aqui no nosso estado, nós estamos na vanguarda das audiências de custódia. No estado do Amazonas, nós fazemos audiência de custódia para os presos de prisões temporárias e prisões preventivas também, para além das prisões em flagrante. Primeira coisa que você tem que fazer é acessar os autos e entender o motivo dessa prisão. Muitas vezes a pessoa acha que a audiência de custódia você vai tomar conhecimento dos fatos no momento que você já está ali diante do promotor e do juiz. Mas você está errado. Quando esse cliente chega para a audiência de custódia, ele já tem um processo em andamento. Esse processo é o protocolo que o delegado faz do auto de prisão em flagrante, ou então do cumprimento do mandado de prisão preventiva ou de prisão temporária. Haja vista que, no momento em que ele prende, ele não tem um sistema e um momento específico no SAD para que ele consiga protocolar explicando que, na verdade, ele está cumprindo o mandado de um processo em andamento. Na verdade, o que os delegados de polícia fazem? Eles protocolam o cumprimento deste mandado como se fosse uma prisão em flagrante. Então, você precisa saber que já existe um processo. E a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no sistema, pegar o nome do teu cliente e acessar para saber qual é o motivo dessa prisão. Eu sei que, e vamos lembrar lá para as aulas de Direito Penal e Processo Penal da faculdade ou então do cursinho preparatório. Eu sei que eu tenho uma prisão que vai ser relaxada se ela for ilegal, ou eu tenho uma prisão que vai ser revogada, se apesar dela ser legal, ela não cumpre os requisitos necessários para ser convertida numa prisão preventiva. Ou quando eu já tenho um mandado expedido. E eu sei também que quando ela é legal, mas não tem os requisitos, eu tenho a possibilidade de uma liberdade provisória. Tudo bem, mas isso a gente sabe na teoria. E na prática, o que eu preciso saber? Primeira coisa, eu preciso analisar esse auto de prisão em flagrante. Eu preciso ver qual foi o crime que esse meu cliente cometeu. Eu preciso verificar se esse crime é um crime que comporta prisão. Se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, que são os crimes que têm pena máxima em abstrato, igual ou inferior a 2 anos, eles se submetem à Lei 9.099 de 95. Desses crimes não cabe prisão em flagrante, muito menos uma conversão em prisão preventiva. Então o teu cliente nem deveria ter um auto de prisão em flagrante lavrado contra ele. Mas infelizmente, às vezes acontece. No momento que uma pessoa ela é presa em flagrante, mesmo que exista essa possibilidade, o auto de prisão em flagrante ele tem que ser lavrado dentro de todas as suas formalidades. Essa pessoa não pode ficar incomunicável. Essa pessoa tem que ter a oportunidade de contratar um advogado. Essa pessoa tem que ter a oportunidade de ser comunicada à sua família essa prisão. Por que a gente tem a comunicação à família? Porque se ele está preso, como é que ele vai conseguir contratar um advogado?
é a família que vai correr atrás dessa assistência, seja da Defensoria Pública, seja de um advogado particular. Então, por isso, a necessidade de ser comunicado imediatamente essa prisão à família. Essa comunicação tem que ser feita ao juízo no máximo em 24 horas. Esse cliente, potencial cliente, tem que ser apresentado para a audiência de custódia também no prazo máximo de 24 horas, de acordo com a resolução 213 do CNJ. E o que isso quer dizer? Que se essas formalidades não foram cumpridas, eu estou diante de uma prisão ilegal. Se essa pessoa não tiver em uma das hipóteses de flagrante previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, eu estou diante de uma prisão ilegal. E toda prisão ilegal deve ser relaxada na forma do artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Mas muitas vezes a gente acha que uma prisão em flagrante legal é só aquela que no momento do flagrante o policial plantou uma prova. É só aquela que no momento do flagrante a pessoa não estava efetivamente numa hipótese de flagrante real. Mas não é, galera. Toda formalidade que não é cumprida dentro do auto de lavratura dessa prisão em flagrante torna essa prisão ilegal. Sabe uma coisa que é um calcanhar de Aquiles da maioria dos advogados, mas não vai ser de nenhum dos senhores que está me assistindo? A Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela trouxe uma inovação procedimental. Eu tenho prisão em flagrante, mesmo que o crime seja de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque para os crimes que são de incidência de violência doméstica contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. Ou seja, eu não tenho transação penal, eu não tenho suspensão condicional do processo e eu tenho a possibilidade de ter uma prisão em flagrante do crime de ameaça, do crime de lesão corporal, do crime de tentativa de homicídio. Nesses casos, então, como é que eu devo agir? Eu devo pensar e entender que nos casos de violência doméstica contra a mulher, eu tenho a figura das medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, elas são diferentes das medidas cautelares do 319. Elas são medidas fáticas que têm ali um caráter de quê? De resguardar essa mulher para que ela não venha a sofrer uma violência maior. Então, dentro de uma audiência de custódia, o que vai acontecer? O promotor de justiça vai pedir a liberdade provisória com medidas cautelares e as medidas protetivas de urgência. O que se espera de você enquanto advogado? Que você discuta com esse promotor e diga para o magistrado, não, excelência, não há necessidade de uma dupla sanção. Quando o artigo 313 do Código de Processo Penal, ele trouxe a figura da prisão preventiva dos crimes em que haja incidência da Lei Maria da Penha, ele quis dizer o quê? Para garantir as medidas protetivas de urgência. Ou seja, eu tenho que ter medidas deferidas em momento anterior que não estão sendo suficientes para proteger essa mulher. Ou então essas medidas protetivas de urgência estão sendo descumpridas por parte desse suposto agressor. Eu não posso ter imediatamente deferida uma prisão preventiva contra esse suposto agressor simplesmente pelo fato dele estar sob a incidência da Lei 11.340 de 2006. Mas muitas vezes isso acontece e acaba que o advogado não sabe o que rebater dentro dessa audiência de custódia. O teu papel ali, galera, é entender qual foi o motivo utilizado, o argumento utilizado pelo Ministério Público para pedir uma conversão dessa prisão em prisão preventiva. Um exemplo, o Ministério Público pode chegar lá e falar que a necessidade dessa conversão em prisão preventiva é a garantia da ordem pública. Ele vai virar para o magistrado e vai dizer que as características do crime, que a conduta sexual do agente, que é um tipo de crime que tem uma gravidade em abstrato relevante, porque causa clamor social, porque causa risco à sociedade. E efetivamente ele não traz nada de concreto. E aí você, como advogado, você vai falar sobre todas as questões do 312 e do 313? Não, você vai atacar de maneira visceral o argumento do Ministério Público. Se o argumento do Ministério Público é a garantia da ordem pública, é na garantia da ordem pública que você vai rebater. Você vai explicar que a garantia da ordem pública, ela precisa de uma fundamentação idônea. Fundamentação idônea na forma do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Não basta eu citar a lei. Eu preciso pegar essa lei e adequá-la ao caso em concreto. Ele causa risco para a sociedade de que forma? Isso tem que ser trazido à baila de maneira concreta. Por quê? Porque ele tem uma reiteração. Aí a gente tem um crime de violência contra a criança. É um crime de estupro de vulnerável. E aí o Ministério Público fala da gravidade e abstrato desse delito, que esse delito assola a sociedade e que pela garantia da ordem pública tem que ser convertida essa prisão. Mas espera lá.
Vamos fazer uma análise aqui a grosso modo. Ele é pai dessa vítima? Ele tem contato direto com essa vítima? Ele é professor dessa vítima? Essa reiteração criminosa, ela não pode ficar apenas no mundo das ideias. Ela não pode ser algo completamente intangível. Ela tem que ser algo concreto, ela tem que ser algo palpável. Então esse é um argumento muito fácil de ser desconstruído numa audiência de custódia. Excelência, com a devida vênia, em que pese o posicionamento do nobre membro do Ministério Público, não há o que se falar em possibilidade de reiteração criminosa. Haja vista que não há relação consanguínea entre o suposto autor e a vítima, haja vista que não há nenhum tipo de subordinação, hierarquia ou contato dele com outras possíveis vítimas. Entenda, gente, a prisão preventiva ela não é regra. O cárcere sempre vai ser exceção. Para que eu tenha a possibilidade de conversão de uma prisão em flagrante, por mais grave que seja esse delito, para que eu tenha a possibilidade de conversão em prisão preventiva, é preciso que haja um risco real. Porque se nós formos parar para pensar, o risco, de maneira etérea, ele sempre vai existir. Sempre vai existir um risco de alguém cometer um crime. Como diria o mestre Valois, todos somos criminosos em potencial. É por isso que a Constituição Federal diz que toda decisão judicial, ela não tem que ser apenas fundamentada. Ela tem que ser fundamentada de maneira idônea. O que é uma fundamentação idônea? É uma fundamentação que não se pauta apenas em citar artigos de lei. É uma fundamentação que se pauta em adequar essa lei efetivamente ao caso em concreto. Aí o magistrado vai falar sobre a possibilidade de que, no final do processo, eu posso não conseguir efetivamente cumprir essa aplicação da lei penal porque ele pode fugir. Mas isso, galera, também não pode ficar de maneira solta. Ele tem que explicar qual é o risco em concreto. Ele tem uma dupla cidadania? Recolhe o passaporte. Ele é alguém que é muito abastado financeiramente? Faz um bloqueio judicial das contas dele. É para isso que existe o artigo 282 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão, elas têm que ser aplicadas, elas são a regra. Somente quando elas não forem suficientes para garantir todas as hipóteses do 312, garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual, da aplicação da lei penal, é que eu vou ter a figura da prisão. Então, o que eu preciso aí? De razoabilidade e de proporcionalidade. É disso que o artigo 282 fala. Quer ver um exemplo? Eu tenho aí a pena máxima em abstrato, que é o que prevê o 313, que autoriza uma prisão. O 313 fala que se eu tiver um crime doloso com pena máxima em abstrato superior a 4 anos, eu tenho a possibilidade de ser autorizada uma prisão preventiva. Só que isso aí a gente está falando do pior cenário, da pena máxima que esse réu pode ser combinado até ele. Só que nós temos a pena ideal. E qual é a pena ideal? É a pena que é dosada na forma do artigo 59, das agravantes do 61, das atenuantes do 65, das causas de diminuição de pena, das causas de aumento de pena. Essa pena ideal é que tem que ser balizada no momento de eu decidir pela conversão ou não de uma prisão preventiva. Porque qual é a lógica de uma pessoa responder ao processo todo preso se ao final dele, no momento em que ela efetivamente tiver que pagar a sua pena perante a sociedade, ela vai estar num regime semiaberto ou num regime aberto? Nós estaríamos falando de algo que não há razoabilidade. Então, todas as vezes que você for para essa audiência de custódia, não basta você analisar a pena máxima em abstrato. Você precisa saber qual é a pena ideal do teu cliente, porque isso é um argumento. E esse é um argumento que você não vai aprender nos livros. Esse é um argumento que você não vai aprender na faculdade. Esse é um argumento que você vai aprender com a vida. É por isso que esses momentos de troca de experiência são tão válidos, porque é a oportunidade de você aprender com pessoas que muitas vezes já passaram por situações iguais e tiveram dificuldades e precisaram entrar em contato com advogados mais experientes. Eu digo que o fato de hoje eu me sentir completamente realizada com a advocacia está diretamente ligada ao meu network. Está diretamente ligada às pessoas que eu tenho na minha rede de apoio. Eu tenho grandes exemplos durante toda a minha carreira. Beth Simonetti, a quem tenho um grande carinho e respeito, o nosso presidente Choi, o Cândido Honório Neto, Daniel, meu sócio, Daniel Benvenuti,
Hamilton, Jebson, tantas pessoas que já estão aí trilhando o caminho da advocacia há muito mais tempo e que em muitos momentos me socorreram, que em muitos momentos eu discuti tese, que em muitos momentos eu entrei em contato pedindo opinião, pedindo dicas. Então, essa é a diferença, galera, de você efetivamente ter sucesso ou não na advocacia. É você aprender que a prática é uma construção diária da nossa profissão. Quer ver outro exemplo? Às vezes a gente chega numa audiência de custódia e aí o promotor vira para o juiz e fala: ah, não, excelência, eu entendo que tem que ser concedida a liberdade provisória. Só que aí ele pede todo o rol de medidas cautelares do artigo 319. Na maioria das vezes, o advogado que não tem experiência, ele vira e fala: não vou pedir mais nada, já é o suficiente, o meu cliente já vai sair em liberdade. Mas você tem que parar para pensar que essas medidas cautelares, elas também vão trazer um ônus para o teu cliente. Existe uma grande diferença em ele ter que se apresentar mensalmente ou ele ter que se apresentar semestralmente em juízo. Existe uma grande diferença em ele ter o passaporte dele retido. Existe uma grande diferença em ele ter que usar monitoramento eletrônico. Então, o teu papel como advogado, mesmo no momento em que o Ministério Público pedir a liberdade provisória, é negociar com o magistrado as medidas cautelares. Eu já passei 40 minutos dentro de uma audiência de custódia discutindo com o magistrado por causa de um monitoramento eletrônico. Porque só quem já teve cliente monitorado sabe a dor de cabeça que é o nosso sistema atual. A gente sabe a dificuldade que é quando você precisa de suporte técnico. A gente sabe a dificuldade que é com as certidões de bom comportamento que não fazem uma análise do caso em concreto. Que simplesmente chega lá e ligou pro teu cliente não atendeu, automaticamente eles já colocam como uma infração, como uma violação. Eles colocam que é como se eles tivessem entrado em contato e a pessoa não estivesse com aquele número ativo. Quando às vezes eles tentam uma vez, cai na caixa postal e não tentam mais. E aí eu te pergunto, quem vai arcar com o ônus de manutenção disso? É você, advogado. Se você tiver conhecimento da dificuldade que é ter uma certidão no COC, do que é ter que esperar 3 a 4 meses para ter uma certidão para ser juntado ao processo, você vai entender o porquê de, numa audiência de custódia, você sempre prezar, sempre que possível, por óbvio, que não seja monitorado eletronicamente o teu cliente. Porque tudo se baseia em princípios. Você vai sempre tratar da adequação da medida para o caso em concreto. Você vai sempre adequar essa medida ao risco proporcional do seu cliente. Mas, resumindo todo esse blá blá blá, a audiência de custódia, os teus argumentos sempre vão se pautar no motivo pelo qual a prisão dele está sendo decretada. Se a prisão dele está sendo decretada pela garantia da ordem econômica, esquece os demais. Você tem que se focar nisso. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tive um cliente lá em Boca do Acre que ele teve a prisão preventiva dele decretada pela garantia da ordem pública. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de um estupro de vulnerável e ele era professor. No dia da audiência de instrução dele, eu não era advogada dele, ele tinha outros advogados que infelizmente precisaram renunciar ao processo. E ele já estava preso há 7 meses. No dia da audiência de instrução dele, eu fui, dei uma analisada no fundamento da prisão dele e perguntei dele se ele conseguiria uma transferência para um cargo administrativo. Ele disse assim, não, consigo. Peço para um familiar ir até a SEDU que eu consigo. Eu disse, então vá lá e consigo. Eles foram e me trouxeram essa certidão. Eu juntei essa certidão e pedi a revogação. O que eu argumentei? Que o motivo para a prisão dele não mais subsistia. Porque se o motivo era garantia da ordem pública pela possibilidade de reiteração, já que ele era professor, agora ele não era mais. Porque ele tinha sido retirado da sala de aula e estava indeterminadamente na área administrativa. Conclusão. O Ministério Público não teve outro argumento para manter essa prisão e ele foi posto em liberdade imediatamente. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente fica somente na discussão teórica. A gente fica discutindo que ele é primário, a gente fica discutindo que ele tem bons antecedentes, a gente fica discutindo que ele tem residência fixa, que ele tem renda lícita. E não é mais esse o direito que a gente tem vivido, galera. Passou-se o tempo do direito ser teórico. Chegou o tempo que o direito é prático. Você precisa ser objetivo. Nós vivemos na era do imediatismo. Ninguém mais tem paciência de ler petições que falam páginas e páginas de doutrina. A doutrina e o direito o juiz conhece. Advogado se preocupa com os fatos.
O que você precisa? Analisar o fato que foi narrado contra o teu cliente. Analisar se essa conduta é típica. O que é a tipicidade? Vou me sentir em sala de aula agora. Eu tenho que pegar essa conduta, analisar o tipo penal que ele está sendo acusado e encaixar como se fosse uma forma de bolo. A conduta dele tem que se encaixar sem eu precisar sacudir nem para a esquerda e nem para a direita. Galera, a regra é o dolo. Se o Ministério Público não conseguiu provar o dolo do teu cliente, então o fato é atípico. Se não tem tipicidade, não tem justa causa. Um dos requisitos essenciais para que uma prisão seja deferida é que eu tenha indício suficiente de autoria e prova da materialidade. Aí você vai chegar na audiência de custódia e o juiz vai dizer, não estamos aqui para adentrar o mérito. E você vai virar, de fato, excelência, eu estou aqui para analisar a justa causa. Eu não estou aqui para analisar o mérito mesmo, não. Mas Vossa Excelência só pode converter essa prisão em flagrante para uma prisão preventiva se eu tiver justa causa. Porque se eu não tiver indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva, o meu cliente até então, e até que se prove o contrário, é inocente. Se ele não pode sequer responder a uma ação penal sem justa causa, como é que ele pode ter uma prisão processual decretada? Os argumentos, galera, são fáticos. Você precisa dominar os fatos, porque os fatos só você vai conhecer. Você, como advogado, tem que conhecer os fatos melhor que o Ministério Público e 10 vezes melhor do que o juiz. Você defende o réu dos fatos. Não é à toa que a inépcia da denúncia está ligada, não é ao tipo penal. Porque o tipo penal, se o magistrado quiser, ele muda. Ele tem a possibilidade do emendácio. Mas ele não pode mudar os fatos. Porque os fatos é o que vai determinar o teu direito de defesa. Então você precisa conversar com o teu cliente. Você precisa entender o que efetivamente aconteceu. E você precisa dominar os fatos. Você precisa ter alguns documentos para apresentar assim na audiência de custódia. Você precisa ter a procuração. Você precisa ter um contrato, mesmo que verbal, com o teu cliente, não apenas com a família. Se a família te contratou, chega lá e conversa com ele, te apresenta. Fala que a família te contratou, explica o que você vai fazer. Passa a confiança para o teu cliente. Porque no final das contas, se nada der certo, ele tem que acreditar que você se esforçou. Não promete êxito, porque isso é infração ética. Você não está com a caneta na mão. Só quem pode decidir é o magistrado. Você pode estar diante da prisão mais absurda do mundo, mas ainda assim ela pode ser convertida em preventiva. Então te resguarda. Nós temos muitos advogados iniciantes cometendo infrações éticas. Nós temos muitos colegas que estão se esforçando pra caramba para conseguir entrar nos quadros da OAB e estão saindo na mesma velocidade porque estão descumprindo o nosso estatuto, porque estão descumprindo o nosso código de ética. A nossa profissão, galera, ela não é uma profissão mercantil. Eu vejo colegas e jovens advogados discutindo, libera tudo, deixa a gente fazer propaganda, deixa a gente captar os clientes. E quando começar, galera, o cliente ditar o teu valor, tu vai gostar? Porque se eu liberar para fazer propaganda da forma que for, vai virar leilão. O cliente vai se achar no direito de barganhar os teus honorários. O cliente vai se achar no direito de cobrar um resultado de você. Porque você está oferecendo quase que um produto para ele. A nossa profissão, ela é uma profissão, galera, que ela se pauta na confiança. Você não está vendendo um produto, você está vendendo a tua expertise. Você está oferecendo você para esse cliente. Por quê? Porque a nossa advocacia, ela se pauta na nossa imagem. A tua imagem é o que você tem de mais caro dentro da advocacia. Você já ouviu falar daquele advogado que as pessoas dizem que é o advogado de porta de cadeia? Como é que se diria? É uma forma extremamente pejorativa de se referir a um advogado criminalista. Mas isso é por quê? Porque muitas vezes falta postura. Você vai ter os clientes que a tua imagem e a tua postura atraírem. Se você tiver uma postura ética, se você tiver uma postura sensata, se você tiver uma postura cordial, respeitosa, com todas as partes desse processo, com o promotor, com o juiz, com o delegado, com a família do teu cliente, com o teu próprio cliente, a probabilidade de você ter condições de cobrar honorários mais caros vai ser maior. Por quê? Porque, infelizmente, galera, tudo tá ligado à embalagem. Quando você vai comprar um produto no supermercado, você geralmente analisa o preço pela embalagem. Você analisa o preço por aquilo que o produto pode até nem ser bom, mas se o produto tiver numa boa embalagem, você acaba pagando um pouco mais.
O que eu quero dizer com isso? Você tem que se valorizar. A gente não vende um produto, a gente vende a gente vende o nosso intelecto. A gente oferece a nossa postura profissional para esse cliente. Então, é a nossa postura que tem que ser mantida. Infelizmente, galera, na nossa profissão, vão chegar clientes que vão imaginar que para resolver o seu problema, você vai dar um jeitinho. E basta você ter uma postura ética de dizer, eu vou fazer tudo o que é possível dentro da lei. Eu te ofereço trabalho. Eu te ofereço todo o meu esmero para que você possa ter a justiça feita a seu favor. Mas tudo dentro da legalidade, tudo dentro da ética, tudo dentro do respeito. Dentro da nossa profissão da advocacia criminal, a gente tem mais um problema. A concorrência desleal entre os clientes. O cliente sempre vai chegar com você falando mal do advogado. Ele sempre vai chegar falando que o advogado prometeu mundos e fundos, mas não fez nada. Ele sempre vai chegar dizendo que pagou não sei quantos mil pro colega e continua preso. Que ele pagou não sei quantos mil pro colega e que ele não viu nenhuma petição dentro desse processo. Significa dizer que eu não posso aceitar essa causa? Depende. A postura ética que se espera de você é que antes de você emitir qualquer juízo de valor, você analise o processo. Antes de você emitir qualquer juízo de valor, verifica. Porque a gente sabe que às vezes o processo está parado porque está na mão do Ministério Público. Às vezes o processo está parado porque está concluído por magistrado faz meses. Às vezes o processo está parado por uma série de fatores que não depende do advogado. Hoje é esse colega que está sendo mal falado pelo cliente. Amanhã pode ser você. E eu tenho certeza que tudo que você espera é ter alguém ético do outro lado para poder virar e falar, olha, o colega fez tudo o que podia e não é culpa dele do seu processo estar parado. Então, antes de você analisar o processo de um cliente que já possui advogado habilitado, seja ético. Analise tudo o que foi feito dentro desse processo e verifique se, de fato, o colega falhou enquanto profissional. E ainda assim, caso você de alguma forma enxergue algum tipo de prejuízo para o cliente, seja honesto de falar com o colega. Seja honesto de entrar em contato com o colega e falar, olha, o seu cliente fulano de tal me procurou, ele reclamou disso no processo. Como é que tá a tua relação com esse cliente? Ele te pagou? Ele tá te devendo honorários? Porque às vezes, galera, acredite, tem cliente que não paga e ainda reclama. Às vezes o colega não tá atuando, não é por outro motivo não, é porque o cliente já quebrou o contrato. E para os nossos civilistas, né, a gente tem a exceção do contrato não cumprido. O cliente também tem obrigação, não é só o advogado que tem obrigação para com o cliente. Então sejamos éticos. Sabe quando é que a nossa advocacia ela vai ser valorizada? Quando nós, enquanto classe, nos unirmos. E chegou o momento que está com a gente. É a jovem advocacia que tem que se unir, tem que mostrar a sua força. Esse é o nosso momento de mudar o cenário da nossa profissão. É o momento da gente provar e da gente entender que quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais éticos nós formos, mais a nossa profissão vai ser valorizada. Galera, o nosso tempo tá acabando, eu tô vendo aqui o pessoal já comentando sobre o nosso horário, mas eu quero dizer para vocês que a gente precisa entender e continuar sempre estudando. A gente precisa continuar sempre nos reciclando. A gente precisa estar sempre de olho nas jurisprudências, de olho nas decisões dos nossos tribunais. Mas principalmente, galera, e aí fica uma dica, não te preocupa só com o STJ, com o STF, não. Entende a jurisprudência do nosso Tribunal do Amazonas. Entende como as nossas câmaras criminais decidem. Entende como é a visão aqui do nosso judiciário. Agora, recentemente, nós estávamos com um impasse sobre as audiências de presos civis. Nós tivemos, inclusive, uma reunião onde nós estivemos representando a OAB, a Advocacia Criminal através da Abracrim, da Comissão da Advocacia Criminal, e começou toda uma discussão entre Ministério Público, polícia, o tribunal, a instância de primeiro grau do judiciário, sobre o que fazer com esses presos. Todo momento, galera, o judiciário está evoluindo de acordo com a sociedade. E não se enganem, a sociedade evolui mais rápido do que a legislação consegue acompanhar. Então vai de você, advogado, ter uma postura combativa. Mas para você ser combativo, você precisa estudar. Eu vejo muitos colegas que têm clientes que têm prisão preventiva decretada, prisão temporária decretada, e não sabe que esse cliente tem direito à audiência de custódia.
E não sabem que no momento que tu vai apresentar esse cliente, tu pode peticionar nos autos dizendo: excelência, no mandado não constou, mas ele tem que ser apresentado na audiência de custódia. Às vezes o colega tem um cliente que foi preso temporariamente e não sabe que essa prisão temporária ela pode ser relaxada. Essa prisão temporária pode ser ilegal. Às vezes o colega não sabe o que argumentar contra uma prisão temporária. Prisão temporária tem lei própria. Prisão temporária não cabe para qualquer crime. Prisão temporária tem um rol taxativo. Se o crime do teu cliente não estiver nesse rol, não cabe prisão temporária. Prisão temporária tem motivo concreto. Eu só posso ter prisão temporária se o delegado tiver um objetivo. A prisão temporária tem que ser para algum tipo de produção de prova. Tem que ser para cariar, tem que ser para interrogar, tem que ser para descobrir qual é a identidade civil daquela pessoa, porque há dúvida. Mas muitas vezes os colegas não entendem e não sabem como atacar. Acha que porque é 5 dias, não, vou esperar passar esses 5 dias. E se for crime hediondo, galera, que é 30? Vai esperar 30 dias porque é uma prisão com tempo determinado? Vai não, você vai ser combativo. Você vai discutir no primeiro grau. Você depois, se não for suficiente, vai impetrar um habeas corpus. Se não for suficiente, você vai entrar com recurso em habeas corpus. Mas a gente precisa ser técnico e, ao mesmo tempo, entender que não há mais espaço para advocacia de escritório. O que eu quero dizer com isso? Advogado militante é advogado que está ali, no dia a dia forense. Sabe qual é a diferença de um advogado que vai ter sucesso dentro de uma ação penal? É o advogado que atuou no inquérito. É o advogado que sabe que no inquérito eu tenho contraditório diferido. É o advogado que sabe que no inquérito eu posso requerer diligências. É o advogado que sabe que se ele instruir bem esse inquérito, a probabilidade dele ter sucesso na ação penal é muito maior. Porque existem provas que se perdem com o longo do tempo. E que se não forem produzidas na fase de inquérito, lá na ação penal você não tem mais o que fazer. Você fechar com o cliente por atos, mas desde o momento em que o crime acontece é crucial, porque você está mostrando o seu valor desde agora. E a probabilidade lá na ação penal esse cliente contratar um grande escritório é mínima. Porque o cliente não está interessado com nome, o cliente está interessado com segurança. O cliente está interessado em olhar para o advogado e entender que o advogado se importa. Se você vira para o cliente e diz: olha, o fato aconteceu agora, você não vai sozinho. O que eu posso fazer é isso, isso, isso. Eu vou lhe cobrar tanto para acompanhar todo o inquérito. Eu vou diligenciar, eu vou acompanhar cada procedimento que for realizado dentro desse inquérito policial. Para quê? Para que no momento que o seu inquérito seja relatado, o senhor já tenha provas para se defender. Para que no momento que o senhor apresente a sua resposta à acusação, e aí você tecnicamente vai explicar para o cliente o que significa isso, o senhor já vai ter provas para discutir. O senhor não vai se limitar a dizer que se resguarda o direito de discutir isso em memoriais escritos. Galera, isso já acabou, isso não existe mais na advocacia criminal. Eu não posso deixar para depois, eu tenho que discutir agora. Já tem decisão do STJ entendendo que memoriais escritos, quando não apresentados, não causam prejuízo. E aí, se você não argumentou nada? Ah, porque eu não vou antecipar a tese defensiva. Será que é isso mesmo que você está fazendo? Ou será que você já não está pré-questionando para depois você poder argumentar? Porque se você não falou nada no momento de produção de provas, sempre esperando que o Ministério Público vá falhar, você está ultrapassado. Hoje não há mais espaço para uma advocacia passiva. Chegou o momento da advocacia criminal entender que cabe investigação criminal por parte da defesa. Chegou o momento da advocacia entender que cabe a nós, infelizmente, provar que os nossos clientes são inocentes. Porque se nós ficarmos esperando o Ministério Público não provar que ele é culpado e achar que isso vai ser suficiente, nós vamos nos deparar com muitas condenações injustas. Principalmente se nós estivermos falando de crimes contra a dignidade sexual, tanto de mulheres e crianças, se nós estivermos falando da incidência da Lei Maria da Penha. Chegou o momento da advocacia criminal ser técnica, ser combativa e ser ativa. Chegou o momento dos advogados saírem de dentro dos seus escritórios. Chegou o momento de nós cobrarmos honorários justos para que nós possamos nos dedicar de maneira eficaz e excelente para esse cliente.
O cliente precisa entender que você está cobrando um honorário maior que o teu colega, porque o tempo de dedicação que você vai ter ao processo dele, com certeza vai ser maior do que o colega que cobrou um valor pequeno e precisa de quantidade. Sabe o que eu sempre digo para os meus clientes? Que eu não cobro barato, e no meu ponto de vista não é barato, porque eu não tenho uma carteira grande de clientes. Mas sabe por que eu não tenho uma carteira grande de clientes? Porque os meus clientes não são números, os meus clientes são vidas. Os meus clientes são pessoas que depositaram a vida deles na minha mão, assim como depositam na mão de um médico. E acredite, a maioria dos meus clientes, no momento em que eles precisam, eles não procuram outro advogado. Eles entendem que a nossa relação é uma relação de confiança, onde eles confiam em mim e eu confio neles. Então, o sucesso na tua carreira, ele vai estar diretamente ligado à postura que você vai ter no momento da tua atuação. Não é a quantidade, galera, que vai fazer você ser financeiramente bem-sucedido na advocacia. É a qualidade do teu trabalho. Porque o nosso maior diferencial é e sempre vai ser o boca a boca. Sempre vai ser o cliente satisfeito com a nossa atuação, que vai nos indicar para um parente, que vai nos indicar para um amigo, que vai falar bem da gente por onde ele for. Às vezes chega um cliente no meu escritório que eu nem consigo entender como que chegaram. Aí fala, não, foi fulano que lhe indicou, eu nem conheço fulano. Aí depois eu já sei que fulano veio através de um cliente que comentou sobre a minha atuação. Eu não posso dizer pra vocês que eu já tô rica, infelizmente. Pode ser que um dia eu chegue lá, mas eu sou jovem advogada, eu ainda tô caminhando. Mas hoje eu entendo que eu já consigo viver única e exclusivamente da advocacia. Sou professora porque amo também dar aula, mas dar aula é um hobby. A minha profissão é advogar. Eu vivo e sustento a minha família através da advocacia. E eu conheço muitos advogados que têm muito mais tempo de profissão do que eu, que tem que dar aula manhã, tarde e noite e fazer bico na advocacia para se sustentar. Mas por quê? Porque ainda não entendeu que você, para ter sucesso, você tem que entrar de cabeça. Para você ter sucesso, você tem que estar realizado. Para você estar realizado, você precisa fazer aquilo que você gosta. E para você fazer aquilo que você gosta, um momento da sua vida você vai ter que escolher uma única área da advocacia, ou duas no máximo. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e ser bom em tudo. Então, assim, a dica que fica depois de tudo isso é: tenham desde logo a ideia daquilo que vocês esperam. Não são advogados bem-sucedidos somente aqueles que têm um escritório próprio, assim como não são advogados bem-sucedidos apenas aqueles que trabalham empregado para algum escritório. É bem-sucedido aquele advogado que é realizado naquilo que faz e consegue viver de maneira digna, efetivamente, da advocacia. Eu espero que os nossos devaneios aqui, de alguma forma, possam ter contribuído com a formação da carreira profissional de vocês. Desde já eu me disponho a todos aqueles colegas que precisarem, que quiserem, que em algum momento necessitarem de qualquer tipo de orientação dentro da minha pequena experiência dentro da advocacia, que de fato é pequena. As portas sempre vão estar abertas, porque eu sempre digo que a nossa profissão é uma profissão que ela não se faz sozinha. A gente sempre vai precisar de alguém, como um dia eu precisei e preciso até hoje dos meus mentores, das pessoas que eu sempre me socorro no momento que eu preciso. E é sempre uma grande honra poder contribuir com todos aqueles que me procuram. Então, desde já, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço para todo mundo. E aí, pessoal, gostaram? Pois é, doutora Thalita Lindoso, para quem perguntou, muita gente perguntou, viu, Thalita? Foi. Fala logo o teu IG, qual é? Bom, o meu Instagram é Thalita Lindoso com 2 L's, tá? É privado, mas vocês podem pedir que, sendo do nosso meio da advocacia, a gente adiciona todo mundo. Essa é a advogada criminalista, gente. Sério mesmo. E professora, excelente professora. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta, encerra rapidinho esse vídeo. Daqui a pouco tem o Aldo Evangelista com Advocacia 4.0. Fica ligado.